Olá! Hoje nosso foco é uma nova ordem de evacuação, né? Obrigatória, emitida por Israel em Gaza. Exato. E abrange áreas bem populosas. Jabalha, boa parte da cidade de Gaza, bairros como Zaytun, Al-Tofá. E o destino indicado é Al-Mawasi, lá em Khan Younis, que foi designada como zona humanitária. Uma zona que, em teoria, né, deveria ser segura para os civis. Pois é. Então, com base nos relatos e análises que a gente levantou, vamos tentar entender melhor as razões, o impacto real e todo o contexto dessa medida, ok? Vamos lá. Começando pelas justificativas que Israel deu, né? O que eles dizem oficialmente. Bom, a primeira coisa é a preparação para intensificar as operações militares Contra o Hamas, no norte. em áreas mais densas, certo? Isso. A ideia declarada é minar a capacidade do grupo ali e, junto com isso, vem a segunda justificativa: diminuir o risco para os civis, tirando eles das zonas de combate iminente, teoricamente. Exatamente. E tem também, eles mencionam a preocupação com os reféns israelenses, que ainda estão vivos, uns 20, né? Para evitar colocar eles em mais risco durante a ofensiva. Entendi. E tudo isso rolando enquanto continuam as negociações por cessar-fogo, né? Com Egito, Catar, Estados Unidos mediando. Sim, a diplomacia corre em paralelo. Inclusive, uma das fontes até menciona um apelo recente do Donald Trump pedindo um acordo rápido para libertar os reféns. Mas essa intenção de proteger civis, ela parece bater de frente com o que está acontecendo lá no terreno, né? Com certeza. E aí, olha, a situação fica bem mais complexa. Os relatos de hoje, por exemplo, descrevem bombardeios bem intensos justamente em Jabalha, enquanto a evacuação acontecia. Durante a evacuação, nossa. Pelo menos 6 mortos ali, segundo os relatos. E pior, um ataque aéreo atingiu o Khan Younis, bem perto da tal zona humanitária de Al-Mawasi. Matou 5 pessoas. Perto da suposta zona segura. Exato. Os médicos locais já falam em pelo menos 23 mortos no total hoje, em Gaza. Isso lança uma dúvida enorme sobre a real segurança dessas zonas, né? Sobre a própria ordem em si. Precisamente. Tem um depoimento que uma das fontes traz muito forte, de Zeyad Abu Maruf. Ele perdeu 3 filhos, justamente em Al-Mawasi, para onde ele foi instruído a ir porque era seguro. Que terrível. E o que ele diz ecoa o que as autoridades palestinas e a ONU vêm falando, segundo os documentos que a gente viu. Simplesmente não existe lugar seguro em Gaza. E isso ainda se soma à crise de fome que já existia, relatos de crianças morrendo de desnutrição, falta de ajuda. É um quadro desolador. E esse padrão, né, ordens de evacuação e depois ataques ou condições inseguras, não é a primeira vez, pelo que as análises indicam. Não, infelizmente, não é novo. As análises lembram que ordens parecidas desde 2023 vieram antes de grande destruição nessas áreas. E aí entram as alegações sobre o uso de civis como escudos humanos, a preocupação da ONU com transferência forçada, que pode ser considerado crime de guerra, Certo. e tem críticas, mencionadas em algumas análises, ao plano militar israelense por trás disso. Apontam que o deslocamento forçado e a restrição de ajuda humanitária são usados como táticas de guerra mesmo. E como isso tudo se conecta com o impasse diplomático que a gente mencionou? Se liga diretamente. De um lado, o Hamas exige o fim total da guerra e a retirada de Israel para libertar os reféns. E Israel? Israel exige o desarmamento completo do Hamas para encerrar a ofensiva. É um cabo de guerra, né? E nesse meio, aquele apelo do Trump por um acordo ganha um contexto específico. Qual contexto? Uma das fontes que a gente consultou, o Brasil 247, lembra que esse apelo vem meses depois que o próprio Trump teria defendido um plano, chamavam de Riviera do Oriente Médio. Riviera do Oriente Médio, Que envolveria a realocação de palestinos. Um plano que foi muito rechaçado na época e que essa fonte específica caracteriza como uma defesa de limpeza étnica. É importante dizer, a gente está reportando essa perspectiva histórica que a fonte traz, sem endossar a caracterização que ela faz, claro. Entendi. É importante contextualizar essas falas, né? Então, o que a gente tira dessa leitura conjunta das fontes hoje? Parece um ciclo bem perverso. É,
Ordens de evacuação com justificativas de proteção, justificativas militares. Mas a realidade descrita nos relatos é de perigo constante, mesmo nessas áreas que deveriam ser seguras. A própria ideia de zona humanitária parece que se esvazia, né? Totalmente. A busca por uma saída diplomática continua, mas ao mesmo tempo a ação militar se intensifica. E as consequências humanitárias são terríveis. E levantam questões legais e morais muito sérias, que estão documentadas nesses materiais que a gente analisou. Essa discrepância entre o que é designado como seguro e o que as pessoas vivem na prática. É o ponto mais crítico que salta aos olhos hoje. Pois é, isso deixa a gente com uma pergunta bem incômoda, né? Baseada justamente nesses relatos e análises. Se até as áreas oficialmente chamadas de refúgio são atingidas, e esse padrão de evacuação seguido de vulnerabilidade se repete, qual é a perspectiva real de segurança para os civis palestinos dentro de Gaza agora? É uma pergunta que fica no ar, infelizmente, diante desses fatos. Uma reflexão necessária baseada no que vimos hoje.